Cristiane Calheiros. O final do meu nome lembra Luciane, que também é com AME, né? Então eu acho que já temos algo em comum, mas a gente tem muito mais em comum. Eu sou médica oftalmologista, estamos falando de deficientes visuais, e é claro que nesse momento, como oftalmologista, eu chego a me colocar numa situação que desde a década de 60 chamamos a atenção. Nós médicos oftalmologistas estamos falhando quando ainda existem deficientes visuais. Infelizmente, a iniciativa individual dos médicos não resolve esse problema. Nós precisamos de iniciativas públicas para resolver esse problema. Temos que ter mais campanhas educacionais para a prevenção de cegueira. Eu sou especialista em glaucoma e especialista em prevenção de cegueira. Então, cabe a mim um pouco de frustração profissional quando eu vejo que ainda existem muitos deficientes visuais que poderiam ter sido evitados. Então, quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre isso aqui nessa casa, parabenizar a todos os envolvidos no projeto CEAME, agradecer o convite da Vera Lúcia, da Graciela, da Rose, do Mário, vários pacientes que estão aqui também, agradecer a receptividade. E me pediram para falar sobre deficiência visual, causas e cuidados. Bom, para começo, o cuidado deveria vir primeiro, porque são muitas as causas de cegueira. Para quem não sabe, nós temos quase 4.000 doenças oftalmológicas. Porém, dessas 4.000 doenças oftalmológicas, nós podemos destacar 3 grandes situações que causam deficiências: sérias, leves ou graves, e até mesmo cegueiras definitivas. Uma delas começa na infância e que pode ser detectada através do teste do olhinho, né? Então, o teste do olhinho ele detecta várias doenças que causam cegueiras na infância. E uma delas é a catarata, a outra é o glaucoma congênito e a outra é o simples não desenvolvimento da visão por falta de um óculos até os 3 ou 4 anos. Infelizmente, existem crianças que nascem com problemas. Esses problemas já vêm de berço. Então, se não detectamos esses problemas numa tenra idade, logo nos primeiros meses de vida, se tratando de uma catarata e de um glaucoma congênito, aquela criança não terá solução depois. Quando crescer, essa deficiência será definitiva e ela poderia ter sido tratada, se diagnosticada a tempo. Após esse teste do olhinho, um outro exame fundamental nas crianças para evitar a deficiência visual é medir a acuidade visual dessas crianças aos 3 anos de idade. Porque tem algumas crianças que nascem com graus altíssimos e às vezes esse grau acontece em um olho só. E esse olhinho não desenvolve se não tiver a ajuda de um óculos que a gente chama de lentes corretoras. Então, o simples óculos na infância pode tirar uma criança de um futuro de deficiente visual. Então, cabe aí a gente poder falar mais sobre isso, discutir mais isso nos colégios, nas maternidades, com os pediatras, para que esse alerta seja dado precocemente às mães e aos pais. Quando uma criança nasce, o sistema visual dela não nasceu por completo ainda. Ele está em processo. Nós achamos que os riscos diminuíram. Sim, naturalmente é uma fase boa dos 20 aos 40, porque a gente ainda é saudável, não é diabético, não é hipertenso, mas aí vem os acidentes de trabalho. Aqueles acidentes também com substâncias químicas, no jardim, com espinhos, com capacetes sem proteção, onde de repente um objeto é lançado no olho, ou até um animal, um bicho, um inseto pica esse olho, e sendo um picão, por exemplo, de uma abelha, esse olho pode ser perdido para sempre. Então, são muitas as ameaças, viu?
para a gente chegar na vida idosa, na nossa fase de vida mais de idade avançada enxergando. Porque depois dos 40, gente, a gente começa a ter muitos outros problemas. A partir dos 40, a maioria das pessoas começam a ter pressão intraocular alta, muito comum. Em média, 7 a 10% das pessoas com 40 anos vão desenvolver essa característica, pressão do olho alta. E eu estou com 49 anos e tenho a minha pressão do olho alta desde os 29. Hoje poderia estar sim aprendendo Braille. Por quê? Porque na minha família também teve cegos, e cegos por glaucoma. Só que o meu avô, que ficou cego por glaucoma, não sabia de nada disso. E ele só foi no oftalmo quando ele perdeu a visão. E o oftalmo falou isso: você chegou tarde. E aí meu avô falou: mas eu nunca senti nada. As doenças que mais cegam são indolores, são totalmente silenciosas. E elas começam, muitas vezes, 10, 15 anos da cegueira se instalar. Então, eu ainda volto a bater na tecla que muitos dos deficientes visuais hoje existem no mundo, eles estão nessa situação por falta de informação, por falta de cuidado de assistência básica, né? De orientar que o olho nós temos que cuidar sempre. Não é porque eu não sinto nada e não uso óculos que o meu olho é saudável. O olho pode ter doenças e eu não ter grau nenhum. E eu vou enxergar, mesmo tendo essas doenças, até a fase final delas. Então, no caso do glaucoma, que é a doença que mais cega no mundo, a pessoa só sente que tem doença no final dos últimos 10% do nervo óptico. Então, ela passa um período de anos tendo a doença e não sentindo absolutamente nada. Se a pessoa não faz aqueles exames preventivos para ver se o olho está bem, ela só vai encontrar o olho muito doente ao final da doença. Ela só vai perceber no final dessa doença. Outra ameaça muito importante, e eu um alerta para todos vocês, é o diabetes. É a segunda maior causa de cegueira. Na verdade, se a gente considerar doenças do nosso corpo, o diabetes é a que mais cega. E é uma doença muito comum na nossa sociedade. É uma doença que vai estar mais comum nos próximos anos na nossa sociedade, mundialmente falando. Por quê? Porque estamos vivendo mais e estamos engordando mais. Para a nova geração que fica no celular, temos mais outras ameaças que estão vindo por aí. O celular provoca o sedentarismo. Essa é a principal ameaça, ao meu ponto de vista, e o que a ciência tem mostrado, que o fato de ficarmos sentados horas digitando nos nossos celulares estão ajudando para que no nosso futuro tenhamos ganho de peso, diabetes, hipertensão e até glaucoma. Que glaucoma não gosta de pessoas que ficam só sentadas. Por quê? Porque são doenças que envolvem a microcirculação. E para a gente ter microcirculação boa, a gente tem que ser ativo, a gente tem que fazer atividade física aeróbica, a gente tem que ter um corpo esguio, magro, uma pressão boa, um colesterol bom, uma glicemia boa, para que a gente tenha uma boa circulação. E quando a gente fica horas, 8 horas, 6 horas no celular, calcula-se que nesse período você estava parado. Isso não é bom para nada. Além do mais, as luzes dos celulares, elas têm um comprimento de onda azul invisível, assim como os computadores, que está sendo relacionado, ainda não totalmente provado, mas relacionado ao aumento da degeneração macular relacionada à idade. Mas essa surpresa, essa doença, só vem após os 65 anos. Então, vocês hoje que estão aí jovens, não estão preocupados quando tiverem 65 anos. Mas tem que estar. Por quê? Porque a expectativa de vida, gente, está aumentando. Na década de 50, a expectativa de vida era 45 anos. Por incrível que pareça, antes da penicilina, dos antibióticos, nós não passávamos dos 50 na grande maioria. Aí veio os antibióticos, vieram os remédios para pressão, para o diabetes, e assim a gente foi driblando a morte. E a gente está vivendo muito. E o olho, infelizmente, na maioria das vezes não aguenta uma vida tão longa sem cuidados.
Aquela pessoa que espera sentir alguma coisa para ir ver se o olho está bom, está errado, está sujeito a péssimas surpresas no futuro. Então, a gente cuida do olho para evitar as perdas. Mas, quando elas acontecem, nós temos então que reintroduzir essas pessoas na sociedade. Tem que ter apoio. O apoio psicológico para a família, o apoio psicológico para o paciente. Condições dele ser reintroduzido na sociedade, no trabalho, enfim. São muitos os desafios que os cegos encontram, até para sair de casa. E é por isso que a gente vê poucos deficientes visuais na rua, porque a maioria está retida em casa. Então, esse assunto é um assunto que deveria ser falado não num dia no ano, mas em todos os dias do ano. Porque não adianta a gente falar de acessibilidade sem falar de políticas públicas. E isso tem que ser falado. Nós temos que realmente fazer esses deficientes serem vistos. Então, o que eu posso dizer é que a prevenção existe, mas que chegamos até aqui na deficiência. Então, para que a gente consiga dar qualidade de vida aos deficientes, é importantíssimo que se ensine braille, que, na minha opinião, deveria ser para todos. Porque não sabemos, daqui hoje, quem enxerga, que no futuro estará cego. Infelizmente, existem doenças como cânceres dentro dos olhos também. Existem doenças que destroem o nosso olho e são genéticas. A gente não sabe que possui aquele gene, uma hora ele aparece. Então, o meu conselho é quem tiver tempo, aprenda braille, independente de ser deficiente visual ou não. Quero agradecer mais uma vez e me colocar à disposição do que vocês precisarem, para que a gente possa ajudar a introduzi-los e reintroduzi-los, a incluí-los na sociedade em que vivemos. Parabéns ao Ciano, parabéns ao projeto que Porto Seguro está sendo ímpar, porque é raro a gente ver esse tipo de movimentação numa cidade tão pequena. Então, agradeço muito a todos os envolvidos do Ciano e parabéns. Continuem, porque esse projeto pode crescer muito e virar uma referência aqui na Bahia. Obrigada.